Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo pedagógico e a avaliação. A avaliação, ela é vista como o final de um processo. Acho que a maioria das pessoas, quando ouve a palavra avaliação, ela imagina o encerramento de mais um ciclo, né? E é isso que a maioria das pessoas pensam. Primeiro vem a aprendizagem e por fim a avaliação. E o planejamento didático, ele vem antes da avaliação. O pedagogo, ele define os objetivos, define os conteúdos, os métodos e por fim ele avalia o estudante. Não só o pedagogo, né? A escola como um todo. E a avaliação, ela tem o foco dela é mostrar para o aluno e para o professor o que foi aprendido e o que foi ensinado, e onde ambos podem melhorar. Por exemplo, a professora passou uma prova dissertativa, cinco questões dissertativas, e viu que a 90% da sala foi ruim. No próximo semestre ou na próxima avaliação, ela pode mudar o método avaliativo. Ela pode passar um trabalho, passar um seminário, passar um podcast. Assim, os alunos vão se adaptando a várias formas de avaliação, porque uns vão bem em um e outros em outros. E a avaliação, ela é um processo que tem como objetivo o desenvolvimento do aluno. Mas em algumas instituições, elas não veem isso. Elas pegam as avaliações e definem o aluno pela avaliação, se ele vai ter sucesso ou não, se é preciso passar mais conteúdos ou ele vai ficar, ainda vai continuar naquele conteúdo. É o processo pedagógico que a maioria das escolas atuais usam. E esse tipo de avaliação, ele acaba se tornando uma avaliação classificatória. E essas avaliações classificatórias, ela não tem um olhar voltado para o aluno, para os fatores sociais e econômicos dos alunos. Por exemplo, um aluno mora o pai, a mãe e o irmão pequeno e o aluno na casa. Ninguém trabalha, só esse aluno. E muitas vezes ele chega tarde do trabalho e não tem tempo, aquele tempo para se dedicar, para estudar para uma avaliação. Ele não vai bem na avaliação, porque ele não se dedicou o suficiente. Mas o porquê ele não se dedicou o suficiente? Porque ele tinha outro motivo, um motivo não menos importante, né? E eu sei muito bem o que é isso, porque aqui no Brasil a maioria, muitas pessoas passam por isso. E a defasão escolar acontece por isso também, né? Porque muitas vezes a escola cobra do aluno e não pergunta o porquê, o que está acontecendo. E o aluno acaba que desiste. Então essa avaliação classificatória, ela não é um método bom. E ela é uma concepção escolanovista. Ela visa a classificação do aluno. Se ele não obtém um resultado que eles esperavam, um resultado satisfatório, eles vão selecionar apenas os melhores e vão excluir o restante, né? Não teve um desempenho bom, não quero pra mim. Deixa pra lá, deixa aqui do ladinho. E o resultado das avaliações, de todas as avaliações, elas devem levar o aluno, a escola, todos, a escola como um todo, né? A equipe pedagógica, a refletir sobre o seu desempenho e ver, pensar em qual ponto eles devem mudar,
o porquê aconteceu isso, o que está acontecendo, o que a gente pode mudar, né? O que podemos melhorar. E algumas vezes a gente obtém esse resultado por má formação dos próprios pedagogos, porque esse é um problema que existe sim aqui no Brasil, né? Muitos têm uma má formação, que pensa que pedagogia é fácil, fazer pedagogia é fácil, mas não é assim não. A gente tem que se estudar e se dedicar a fazer o que pra gente fazer tudo certinho, tudo bem feito. E a gente tem que pensar nesse problema também. No livro que a gente estudou bem no finalzinho, se eu não me engano, no último capítulo, tem o depoimento de uma professora falando que o tamanho do salário dela é o tamanho do conhecimento que ela transmite. Mais ou menos assim, eu não sei se você conhece as palavras que ela fala, mas ela fala mais ou menos isso, que se ela recebe pouco, ela vai transmitir pouco conhecimento. Mas se ela recebe muito, ela vai transmitir muito conhecimento, muito mais do que ela, né? E não, eu acho que não é assim. Eu acho que, infelizmente, aqui no Brasil, nós pedagogos, professores, somos desvalorizados, sim. Mas eu acho que quando a gente entra, né, nesse mundo, nesse meio, a gente tem que dar o nosso melhor pra gente criar um futuro melhor para todos e melhorar pra gente também. A gente tem que lutar para ter melhoras para nós, mas a gente não pode deixar de fazer o que é certo. Eu me formei, vou dar aula, mas eu vou passar o que eu sei, o básico. Não vou me esforçar tanto não, porque como a maioria alguns professores falam, né? O meu pagamento todo mês vai estar lá. Se você aprendeu ou não, o problema é seu. E eu acho que não é assim, né? Se a gente fez um propósito, que é o ensinar, a gente tem que ir até o final, com valorização, sem valorização, salário baixo, salário alto e assim por diante.